Bom, então essa carta foi encaminhada ali para poder levar consolo para as pessoas acerca dos que já dormem, acerca daqueles que estavam dormindo, que já tinham morrido e esperando Jesus Cristo e que ainda não tinha chego, ok? Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. O título aqui na minha Bíblia diz: sobre a ressurreição dos mortos. Então vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que estejais ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os trará. Aliás, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele, com o Senhor. Aliás, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o apóstolo, ele consola e ele pede para que isso seja falado entre eles, para que haja consolo. Então aqui no capítulo 13, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que Paulo está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está encorajando e consolando os que estão preocupados com aqueles que morreram antes da volta de Jesus. Paulo está falando: não se preocupem, mantenham a sua fé viva. Deus sabe, né? Ou seja, ainda que nós morramos sem a vinda de Jesus, o nosso Deus é poderoso para nos trazer de volta da morte. E por isso, ele cita Jesus Cristo. Jesus não morreu? Deus não trouxe de volta? Então por que vocês estão preocupados? A morte, irmão, para essas pessoas aqui era um obstáculo grande. Eles tinham medo de ir embora e não ver mais Jesus. Porque de algum modo ainda estava com aquele raciocínio carnal, a fé ainda não estava muito espiritual, por falta de informação. Tá? Então aqui no capítulo 14, no verso 14 está: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então aqui, né, vale até um adendo para falar sobre os que com ele dormem, tá? Isso aqui é uma metáfora, porque as pessoas morrem. A palavra dorme é uma metáfora, e provavelmente essa metáfora está sendo usada porque Jesus falou esta palavra primeiro. Eu não sei se vocês lembram, ali no Evangelho de João capítulo 11, Lázaro morreu, mas o que Jesus disse? Eis que Lázaro dorme, e convém-me despertá-lo do sono. E aí os discípulos falaram: Senhor, mas se ele dorme está salvo, para que você tem que ir lá? Mas entenda, irmão, que Jesus não está falando como homem, está falando como Deus. Para Deus não existe mortos. A própria Bíblia fala: Deus não é Deus de mortos. Por quê? Porque Deus agora, nesse exato instante, ele conversa com vivos e com mortos. Ninguém está morto diante de Deus. Todo mundo responde a Deus quando ele pergunta. Então quando Jesus fala ali, Lázaro dorme, é porque quem está falando é o doador da vida, é o dono da vida, é aquele que dá a vida. Para nós não, irmãos. Morreu, acabou. Não tem como mais se comunicar, acabou. Se você tinha uma pergunta importante para fazer para aquela pessoa que morreu, ela não vai te responder nunca mais. Mas Jesus é como nós? Se Jesus chegar na beira de um morto e ele tiver uma pergunta para fazer, ele pergunta e o morto responde.
nem que o espírito tenha que voltar de volta para o corpo do morto e responder, porque ele é Deus de vivo, não de mortos. Então Paulo está usando a mesma metáfora que Jesus Cristo usa para falar dormem. Por que dorme, irmão? Porque Paulo já está fazendo um adendo, dorme porque Jesus tornará a trazê-los de volta da morte e para a vida. E aqui seguindo, capítulo 14 e 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, irmão, vocês não devem pensar como aqueles que não têm esperança. Irmãos, não raciocine como aqueles que não sabem quem é Cristo. Você sabe, Ele é Deus e morreu para te dar vida. Não essa vida que você tem aqui. Essa vida sua que você tem aqui é uma vida miserável, igual a minha. É uma vida com doenças, com febre. Daqui um pouco você está bem, daqui um pouco você está ruim, daqui um pouco você está com as pessoas que você ama, daqui a pouco elas vão embora e você chora. Não foi essa vida que Ele veio te dar. Ele veio te dar vida de verdade, que nunca mais se acabará. E falta pouco para a gente nos ligar a Ele, a essa vida verdadeira de uma vez por todas. Mas para isso, nós vamos ter que nos desconectar dessa terra. Então aqui, irmão, Paulo está falando, eu não quero que vocês se preocupem ou pensem como aquelas pessoas que não têm esperança. De quem ele está falando? Dos incrédulos. Os incrédulos não sabem o que espera eles depois da morte. Nós temos esperança. A fé gera em nós a esperança. A esperança e a fé, gente, são duas coisas que andam juntas. O próprio termo lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Você espera. Ou seja, para nós cristãos, entenda uma coisa, irmão. A sepultura não é o fim de tudo. A sepultura é só o começo de uma nova vida em glória com Cristo. Por isso Paulo está dizendo, ele disse para aquele povo, e hoje essa palavra está sendo lida aqui para dizer para cada um de nós que estamos aqui, não tema a morte. Por que é que você tem medo da morte? Você ainda não crê na dádiva maravilhosa que está do outro lado da morte te esperando? Porventura alguém tem medo de entrar em uma mansão sabendo que você ganhou aquela mansão? Você tem medo? Você tem que entender, irmão, que tem algo muito mais excelente do que essa vida nos esperando lá do outro lado. As pessoas que não creram, elas têm todo o direito de ficar preocupada e desesperada, porque afinal de contas, eles não sabem o que aguarda eles do outro lado. Mas a você, Deus fez você saber. Deus te revelou a verdade. A morte é apenas transitória. É um momento que você está transitando para a vida genuína e verdadeira. Irmão, você tem um carro velho que quebra todo dia que você sai com ele. Te larga na mão. O carro não anda direito, não é confortável, é barulhento, né? E de repente alguém te oferece um carro que nunca mais vai quebrar. O mais confortável que possa existir no mundo. Um carro onde você se sente bem e que você sabe que nunca mais vai precisar colocar gasolina nele, nem consertar esse carro. Você trocaria o seu carro, o seu poisézinho velho, fazendo barulho, soltando fumaça, por esse carro perfeito e maravilhoso? É óbvio que cada um de nós diria, sim, eu trocaria. Pois é, irmão, isso é uma metáfora da vida que Deus está nos oferecendo. E para isso ele diz, me sirvam, me sigam, não me neguem até a morte. Então, e em segundo momento aqui, Paulo também está falando, uma vez que Jesus morreu, entenda, irmão,
para que você não tenha preocupação. Ele está falando isso para aquelas pessoas: não se preocupe, Jesus vai nos ressuscitar, vai tirar nós da morte. Não temam a morte, não fiquem preocupados com a morte. Ela não tem poder, ela está submissa a Deus. Deus ordena sobre ela, não tema. E para isso ele diz um exemplo: uma vez Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Isso prova tudo, que tudo o que ele falou é verdade sobre a vida, sobre que ele é Senhor da vida, e ele morre para nos doar a vida. E se Deus o trouxe à vida novamente, entenda, irmã, ele também tornará te trazer de volta à vida. Paulo está fazendo uma exortação para colocar fé e esperança. Essa exortação é para fazê-los vencer o medo da morte. Ele fala: irmão, assim como Jesus morreu e Deus tornou a trazê-lo em vida, ele também fará isso conosco. Não tema. Não importa se você vai ficar 3 dias numa sepultura, ou 1000 anos, 2000 anos, Deus tornará a nos trazer de volta da sepultura. E Paulo, muito provavelmente, quando fala isso, ele está se embasando, e eu vou abrir aqui e ler para a igreja, Romanos 8, versículo 11. No versículo 11 de Romanos 8, Paulo explica como é que você será ressuscitado. Ele está dizendo aqui o que é que está dentro de você que vai te ressuscitar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, ele fala: se Deus trouxe Jesus dos mortos, ele também vai trazer você. Ele já falou isso, mas com mais detalhe ainda, em Romanos 8, 11, que é o que nós vamos ler agora. Preste atenção, irmão. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vou explicar para vocês. Paulo está falando o seguinte: e se o Espírito daquele quem? Aqui tem um sujeito oculto, ele está falando de alguém, mas ele não fala o nome. Quem é? Deus. Então a gente vai: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, se o Espírito de Deus que tirou Jesus dos mortos e trouxe a vida novamente, se esse Espírito também está em você, entenda, esse mesmo Espírito vai te vivificar novamente naquele dia. Paulo está falando que o poder que vai nos tirar dos mortos é o Espírito Santo. Deus já te deu o poder que vai te ressuscitar. Ele não vai te dar naquele dia que ele vier, ele já deu. A ordem que será dada ao alto é ao Espírito que em nós habita. O Espírito é que vai ouvir o soar da trombeta. É o Espírito que vai ouvir a ordem de Deus, o Criador. E o Espírito, ouvindo o mandado de Deus, ele vai transformar os nossos corpos e vamos sair debaixo da onde você estiver, irmão. Debaixo da terra, debaixo da sepultura, debaixo do mar, até mesmo se o fogo te consumiu, mas a ordem do Eterno tem que ser cumprida. Por que é que você está preocupado? Diz Paulo para a igreja de Tessalônica. Você não crê que nós estamos servindo o Deus Criador e Formador de todas as coisas? Porque temem, porque eles estavam tementes, eles estavam preocupados, eles estavam com medo. Portanto, irmãos, podemos dizer com absoluta confiança, pois temos a orientação do Senhor, que quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, de maneira alguma iremos primeiro do que os que já morreram, que é o que Paulo está falando. Olha, se você está preocupado com aqueles que já morreram, calma. Você acha que eles estão para trás? Você acha que Deus esqueceu deles? Você acha que se Jesus vier hoje, você vai subir primeiro do que eles? Deus é justo,
e não vai se esquecer de nenhuma alma. Ninguém ficará para trás, mas todos entrarão juntos para a glória de Deus, como um justo Deus faz. Então Paulo está falando aqui, calma, não se preocupe com aqueles que já morreram. Se você acha que nós vamos ressuscitar primeiro, ou seja, seremos ascendidos ao céu antes do que ele, você está enganado. Nós não precederemos os que dormem, ou seja, nós não passaremos à frente dos que dormem. Essa certeza, irmão, que Paulo diz, ele fala com franqueza aqui, com muita certeza. Provavelmente ele está se referindo a alguma fala que ele teve com Jesus Cristo. Porque aqui no livro de Atos fala que quando Paulo se converte, ele fica 3 anos isolado, sem ter contato com mais ninguém. E em determinados pontos da Bíblia, em determinadas cartas, ele solta mais ou menos o que ele aprendeu nesse período. Esses 3 anos, irmãos, Jesus aparece para ele. E ele fala, segundo o meu evangelho que eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então tem coisas nessas cartas onde ele fala com toda segurança e com toda a garantia, como se estivesse ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. E vale lembrar que não só ele, mas o apóstolo João fala no capítulo 21 que tem muita coisa que Jesus fez e não ficou registrado. Ou a gente acha que esse período de 3 anos que ele está evangelizando, ele só falou por 3 anos as palavras que estão registradas aqui nos evangelhos. É óbvio que não. Deus estava conosco na terra. É uma coisa que não, sabe, é estarrecedor. O Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, ele pode tomar a forma de um gigante maior do que todo o universo. Mesmo assim, ele quis se sujeitar à pobre e miserável criatura. Ele deixou que a criatura dele o matasse, para que nós hoje pudéssemos estar abrindo a Bíblia e pregando com ousadia e com confiança aquele mesmo amor que manifestou nele quando ele morreu na cruz não diminuiu. O Senhor é o mesmo, cheio de graça e de amor, e suas palavras e suas promessas, nem mesmo uma vírgula cairá em terra sem antes voltar a Deus com seu devido cumprimento. O Deus poderoso e criador de todas as coisas foi quem inspirou esse apóstolo para nos dizer: não tenham medo. A morte já está derrotada. Provavelmente a gente nem tem ideia, irmão, do quão maravilhoso será o momento da nossa morte, da nossa transição. Porque eu creio que nós não veremos a morte, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aqueles que creem em mim não morrerão. O espírito da morte, provavelmente, quando chegar em nós já fomos levados, já fomos arrebatados. A morte vai encontrar um corpo vazio. Esse espírito não tocará os filhos de Deus. Então não tema, não será algo que vai te assustar, nem vai te trazer medo e nem dor. Nós estamos na mão do nosso Senhor. E no versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui Paulo reforça mais ainda. Paulo está quase que dizendo: é melhor, se você quer encontrar o Senhor, é melhor morrer antes, porque você o encontrará primeiro. Ou seja, eles ressuscitarão e nós não encontraremos Jesus antes que eles. Os mortos ressuscitarão antes. O próprio Senhor Jesus dará o comando como um trovão de arcanjo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Neste verso, o apóstolo reforça para que não se preocupem,
que a volta de Jesus será vista por todos e em todos os lugares. Não será em silêncio. Isso que às vezes mostra em algum filme, isso não é bíblico. Que as pessoas simplesmente sumiram. Não. Será com grande estrondo, como diz aqui. Será um evento público com fortes estrondos e com soar de trombeta. Será visto por todos e não só pelos crentes. É dessa forma que Jesus Cristo vai mostrar para os incrédulos que rejeitaram a salvação, como o próprio Salvador aparecendo no ar, levando os seus filhos, os escolhidos, aqueles que creram nele. E isso vai causar desespero em quem brincou com a Bíblia, brincou com a palavra, pessoas que debocharam. Isso faz parte da justiça, do juízo de Deus. Que Jesus venha para que todos vejam que era verdade tudo o que se dizia dele nas Sagradas Escrituras. E no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, essa, irmão, é a única referência bíblica que fala sobre isso, sobre o arrebatamento. Paulo visualiza a igreja, vivos e mortos em um só evento, ressuscitados, sendo arrebatados e sendo unidos com Cristo nos ares. Paulo não está criando previsões, mas repassando o ensino que Jesus passou para ele. É dessa forma que Paulo atua como um pastor, para orientar, consolando a igreja, tirando o medo. Esse é o trabalho do pastor. Pastorear significa colocar paz. Lá o Salmo 23 explica isso. Aquele salmo é a ovelha dizendo: eu estou em plena paz. Se você resumir aquele salmo, ele está dizendo isso. Eu olho para o meu pastor e eu sei que estou seguro, por isso estou em plena paz. Até nos rios, irmãos, o rio é o lugar onde estão todos os predadores aguardando a sua presa para pegar ela, tanto os felinos que estão olhando de longe quanto os jacarés. Mas o salmista faz questão de falar: ele me conduz a águas tranquilas. Sabe o que quer dizer água tranquila? Não é um ribeirinho tranquilo, está querendo dizer que o lugar onde eu vou beber a água, eu estou seguro pelo meu pastor, que eu bebo com tranquilidade. Você tem que ler aquele salmo da perspectiva de um pastor. É um pastor que escreveu. Ele sabe as dificuldades que era apacentar ovelhas no meio da relva, da mata, defendendo ela de bichos. Aquela vara não era para bater nas ovelhas. Aquela vara era para proteger a ovelha. A vara é para garantir a segurança. Quando o salmista fala: a tua vara e o teu cajado me consola, está querendo dizer: eu olho para o Senhor armado com uma vara, eu sei que estou seguro. Nenhum mal acontecerá comigo. Ele me conduz pelo vale das sombras da morte e nada me acontece, porque Ele me guarda. Eu vou nas águas beber e Ele entra no meio da água e fica lá me vigiando para que nenhum mal me suceda. Esse é o pastor que traz palavras de fé e de ânimo. Quando a igreja vacila, ele entra com a promessa de Jesus, com a palavra de Deus, de porque estão com medo, porque estão abalados. Vocês ainda não entenderam que nós servimos o Deus Todo-Poderoso e que Ele não é homem que minta? Ele não disse que ressuscitaria o filho no terceiro dia? Ele não ressuscitou o filho? Sim, então Ele tem poder. Não tema, creia somente. Essa é a síntese de toda a lei, como nós estamos estudando no nosso estudo bíblico. Se pudéssemos resumir em uma palavra, queria dizer: Deus diz o tempo todo na lei: confia em mim. Deus diz: eu sou o teu Deus,
verdadeiro Deus, o que criou tudo, o que te manda chuva, o que te dá luz, aquele que te dá vida, o que abençoa o teu ventre para que você tenha filhos. Confia em mim. Eu tirei você do jugo da escravidão. Confia em mim. Não tema o que o homem possa te fazer. Confia em mim. E essa é a palavra da pregação hoje. Não tema, irmão, tudo isso é passageiro, é vaidade. Tudo que está debaixo do céu é passageiro, é vaidade. Nada disso permanece. Sirva a Deus, irmão, porque Ele tem coisas gloriosas que está nos esperando depois da morte. A morte para o cristão, irmão, não é a derrota, é o prêmio, é o fim da linha. Nós corremos para chegar no fim. O atleta corre com convicção de chegar ao fim para receber o prêmio. Ninguém corre triste, ninguém corre não querendo chegar. Você corre querendo chegar o mais rápido possível. Pois então diga: ora vem, Senhor Jesus. Se amanhã for o meu dia, ora vem, Senhor Jesus. Se eu tiver mais uma semana de vida, ora vem, Senhor Jesus. Tu é o meu prêmio, Senhor. Tu é o meu troféu, Tu é a minha medalha, Senhor. E eu estou correndo com todas as minhas forças para chegar no fim da linha. Não tema, irmão, porque o medo, se você tem medo, se você tem receio, você está correndo em vão. Você não quer chegar na linha. Se você não quer chegar na linha porque tem algum problema no evangelho que você ouviu. O evangelho nos leva para Jesus. O evangelho faz você amá-lo. E é impossível amar alguém que você não queira ver o quanto antes. O quanto antes nós o amamos e queremos estar com ele o quanto antes. Isso é evangelho. A pregação de um pregador tem que enxertar no coração da igreja desejo por Jesus, para vê-lo. A verdadeira fé, a fé sadia, ela almeja Jesus, ela quer Jesus, ela quer estar com ele, e nenhum desses que queira estar com ele será deixado para trás. Ninguém larga os filhos que o amam. Essa é a verdadeira fé, a fé de quem quer estar com Jesus, de quem quer recebê-lo. E para encerrar, no versículo 18, Paulo deixa uma recomendação. Ele manda essa carta consolando a igreja. Não temam, porque estão com medos, ou porque vocês estão preocupados com a morte. Versículo 18 ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, nós vamos subir, irmão, entenda, quando ele vier, nós vamos subir e vamos caminhar nos ares. Assim como foi Jesus, Deus fará conosco também. Você está com medo disso? O momento da sua honra, nós não seremos honrados aqui na terra, seremos honrados por Cristo e por Deus, como aqueles que o obedeceram e seguiram e persistiram em segui-lo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a Bíblia está dizendo: assim como foi com Cristo, será conosco. Guarda isso na sua mente para nós lermos Atos capítulo 1. Assim como foi com Cristo, será conosco, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. E Lucas fala o seguinte em Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Aqui está dizendo como será, como vai acontecer conosco quando chegar o nosso dia. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma
e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós for recebido acima nos céus, haverá de vir, como para o céu o vistes ir. Isso aqui é uma profecia. Jesus subiu aos olhos de todos. Mais de 500 pessoas viram, e aqui os próprios anjos disseram: está vendo como ele está subindo? Vocês estão vendo ele subindo? Estamos, o homem ele está subindo. Pois é desse jeito que ele vai voltar. Olha aqui. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Isso é promessa da palavra de Deus. Então todos nós veremos, irmãos, e você verá também. Neste instante você já estará ressuscitado e de pé. Primeiro será o soar da trombeta. Esse soar da trombeta será dado ordem para que todos aqueles que morrerem em Cristo se levantem para saudar e receber o seu rei, o rei da glória. Lá vem o rei da glória, com poder e com glória. Quando a Bíblia diz que é com poder e com glória, significa não, ele não vai vir mais do jeito que ele veio da primeira vez, como um pobre, um coitado, um homem que todo mundo podia, se quiser, até bater no rosto dele, ele ia dar outro. Não, ele vem com autoridade. Quando fala com poder e com glória, ele vem como um rei, cheio de poder e de autoridade, e somente aqueles que o amaram sentirão alegria na sua vinda, porque para os outros será desespero, porque o que eles rejeitaram, os olhos deles estarão vendo, era tudo verdade o que eles falavam. Era tudo verdade o que a irmã Adriana falou, o que a irmã Graça Soares falou, o que a irmã Sônia Maria pregou era verdade, o que o irmão Cris falou era verdade, o que a irmã Pedra falou era verdade, eles estavam certos, a irmã Esther, a irmã Eliana, todos os Josafá, era verdade. Olha lá, agora está se cumprindo. E nós vamos cair de joelho e falar: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Rei da Glória. O dia mais feliz da minha vida está se cumprindo hoje. Ora vem, não sou digno de recebê-lo em pé, não cairemos de joelhos para esperá-lo, ele nos arrebatar no reino de sua glória. É isso que é uma fé genuína. Sem sombra de dúvidas alguma, nada pode embargar nossa caminhada, nossa carreira, nem mesmo a morte pode fazer o crente recuar. Se nós estudarmos a história da igreja, nega-o, eles não negaram, porque a fé estava como chama quente dentro do coração. Nós vamos te matar e te pendurar e te acender como um fogo. Eles foram pendurados e não negaram. Vocês acham que isso foi força deles? Vocês acham que aqueles cristãos era porque eles eram? Não, isso é a chama de Deus, é o Espírito Santo, é a força de Deus dentro de nós, e essa força pode ser introduzida através do Evangelho e da pregação de sua palavra. Portanto, irmão, persista em ler a palavra de Deus, persista em orar, e mais ainda, irmão, guarde-a no seu coração, guarde os conselhos e a palavra do Senhor e execute a sua vontade, e a sua fé será renovada dia após dia, até o perfeito dia que Ele vier nos buscar. Essa é a mensagem para a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Agora eu peço que vocês, amado Deus, abençoe a todos nós, todos que estão aqui, Pai, e aqueles que haverão de chegar também, nos ajuda a acolhê-los todos. Sirva-se de cada um que aqui está, Senhor,
Todos são vasos para o Evangelho, Pai. Faça de nós produtivos nessa terra, Pai querido. Queremos trabalhar para a Tua glória, para o avanço do reino, ó Deus bendito. Não queremos em momento algum falar de placas e nem de grupamentos ou de títulos ou de pessoas. Nos ajude para que o único nome que saia da nossa boca seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Amado Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Abençoe os irmãos, esse final de ano, nos ajude em tudo, Pai amado, dá força, prepara, abençoa, Senhor, as mesas, Senhor amado. Aqueles que vão comemorar Natal, Senhor, estarão comemorando o nascimento do nosso Salvador, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor amado, para que possamos ter um final de ano feliz, Pai eterno, junto com os nossos entes queridos também. Deus eterno, nós te amamos. Queremos encerrar esta oração dizendo: nós te amamos de todo o nosso coração, Senhor. Tu sabe que isso não é mérito algum nosso. Nós só te amamos porque tu nos amou primeiro e o teu evangelho fez nós saber desse grande amor que tem por nós. Tudo isso, Deus, nós te agradecemos em nome do teu sagrado Filho e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu repasso aqui para a irmã Adriana, se tem